Sabe aquelas árvores gigantes? Na mitologia nórdica, havia uma árvore colossal que, segundo fontes antigas, seria o eixo do mundo. Ela era chamada de Yggdrasil e era considerada uma árvore sagrada, semelhante à árvore da vida. Talvez você já tenha ouvido falar em uma teoria das árvores gigantes do passado, que diz que algumas enormes montanhas que existem na Terra podem ser tocos de antigas árvores realmente colossais de uma era muito remota do início do nosso mundo. Observe essas imagens e veja a notável semelhança que há entre alguns tocos de árvores com diferentes montanhas. As chamadas montanhas de mesa, que são retas na parte de cima, geralmente são tidas como as principais evidências dessa teoria que ganhou popularidade nos últimos anos após o documentário independente No Forests, que basicamente diz que algumas montanhas seriam remanescentes dessas árvores colossais primitivas de um passado perdido. E hoje nós vamos até a Índia conhecer essas duas incríveis formações que estão inclusive relacionadas com a mitologia dos indianos, que acreditam que o rei demônio Bhasmasura foi queimado exatamente nesse local pelo deus hindu Vishnu. E se você acha esse assunto muito interessante, já deixa o seu like no vídeo. E se não tiver inscrito, se inscreve no canal. Iana, na Índia, duas formações rochosas elevam-se sobre esta floresta verdejante. São duas Shikara, que na língua nativa significa colinas. A maior se chama Bhairaveshvara e a menor Mohini. Os dois monólitos são considerados naturais. A palavra monólito significa formado a partir de uma única rocha. Costumam ser chamados de calcário carbonizado, uma vez que, de fato, as formações parecem ter sido queimadas, como podemos ver dando zoom na imagem. Observe. Algumas partes desse calcário, de fato, lembram muito a composição de madeira, uma madeira queimada, como carvão, apresentando uma coloração bastante escura. Nesta imagem, vemos o que parece ser uma espécie de madeira que foi petrificada. Vamos observar aqui. Impressionante. E se você pensa que isso é impossível, recomendo pesquisar sobre o Monumento da Floresta Petrificada do Tocantins, que é o sítio de florestas petrificadas mais importante da América Latina. São árvores fossilizadas, e o dicionário traz a seguinte definição para a palavra fóssil. Abre aspas. Resto de matéria orgânica, animal ou vegetal que se encontra nas camadas terrestres anteriores ao período geológico atual. Fecha aspas. O aspecto de um fóssil, seja animal ou vegetal, remete logo a pedras, devido à textura, aparência e mesmo pelo peso dos artefatos. Basicamente, estamos falando da transformação de um pedaço de madeira em pedras, que, segundo a geologia explica, é um processo que necessita de milhões de anos, por ser extremamente lento, mas evidentemente que processos químicos e físicos intensos podem levar a uma petrificação acelerada. E de fato, o museu Petrified Wood Museum publicou um artigo chamado The Silicification of Wood by Permineralization,
que significa a silicificação da madeira por permineralização. Isso foi em 2005 e os cientistas do Pacific Northwest National Laboratory relataram que haviam petrificado com sucesso amostras de madeira artificialmente, difundindo internamente com titânio e carbono e queimando-as em um forno de alta temperatura por volta de 1400 graus Celsius. Conseguiram então um composto de cerâmica feito pelo homem de carboneto de titânio e carboneto de silício, ainda mostrando a estrutura inicial da madeira. Esses processos criam réplicas do espécime original, que são semelhantes aos naturais a nível microscópico. Basicamente, a permineralização é um processo pelo qual depósitos minerais formam moldes internos de organismos, preenchendo os espaços no interior da matéria orgânica. O resultado é uma petrificação a curto prazo, igual àquelas que vemos nas florestas petrificadas, que na verdade são muitas ao redor do mundo. Essa que você está vendo faz parte do Parque Nacional da Floresta Petrificada, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Ok, está provado que madeiras podem ser petrificadas em milhões de anos ou ainda em um curto espaço de tempo. Mas será mesmo possível que algumas montanhas fossem árvores titânicas? Árvores realmente colossais de um período muito remoto? Quem já ouviu falar nessa teoria certamente já conheceu a Devil's Tower, também chamada de Torre do Diabo, que foi chamada de uma árvore gigante por aqueles que propuseram primeiro essa ideia. Será que isso é tão absurdo assim? Vejamos. Podemos começar olhando as enormes sequoias, que hoje praticamente estão extintas e restam poucos espécimes sobre a Terra, que eram árvores realmente monumentais, e não faz tanto tempo assim. Aliás, perto da vida útil dessas árvores, que chega a mais de 3.000 anos, a vida humana é apenas um sopro. Apesar que, em menos de 200 anos, o homem conseguiu destruir mais de 90% das florestas de sequoias nos Estados Unidos. Existem vários espécimes de sequoias gigantes que são datadas com mais de 3.000 anos. Alguns especialistas dizem que elas podem ultrapassar 4.500 anos. Se você levar em conta as mais antigas sequoias vivas que podemos encontrar hoje no mundo, que tem aí cerca de 3.200 a 3.500 anos, isso equivale a dizer que elas já existiam quando o rei Salomão governou sobre a nação das 12 tribos de Israel. Estamos falando de árvores, onde em algumas fotos vemos mais de 30 pessoas lado a lado sobre o toco de uma sequoia cortada. Então por que é tão absurdo assim pensar que em um período ainda mais antigo poderiam haver árvores que acabaram se tornando, pelo menos o que sobrou delas, montanhas conforme as conhecemos, tendo adquirido uma outra composição química, com o passar do tempo ou após algum fenômeno cataclísmico. E que tal voltarmos agora às duas estruturas de Iana, na Índia, que vimos no início do vídeo. Essa outra imagem nos causa essa mesma impressão. E que tal esta outra foto de um dos monolitos de Iana, que é considerada a segunda vila mais limpa da Índia, diga-se de passagem. São imagens que realmente impressionam e aguçam a nossa imaginação de como de fato tal formação teria surgido. E se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like no vídeo, se inscreve caso ainda não esteja inscrito no canal e ativa o sino, marcando em receber todas as notificações. E lembre-se também de deixar a sua opinião a respeito do vídeo nos comentários. Queremos saber o que você pensa desse assunto.